Você já imaginou chegar a um hospital pedindo socorro e ser tratado como se não existisse? Dona Mariana entrou no pronto-socorro sentindo dores que a faziam gemer a cada respiração. Mas o que o médico fez, ou melhor, o que ele não fez, durante 4 horas de agonia, foi apenas o começo de uma noite que mudaria tudo quando o diretor do hospital descobrisse a verdade. Fique até o final, porque o que acontece quando ele reconhece quem realmente é essa idosa vai fazer você repensar tudo sobre respeito e dignidade. E me conta nos comentários, de que cidade você está assistindo essa história? Vamos espalhar essa mensagem juntos. A noite caía pesada sobre Ribeirão Claro, interior do Paraná. Era sexta-feira, final de setembro, daquelas noites em que o calor do dia ainda grudava na pele, mesmo depois que o sol se punha. As ruas estreitas do bairro Jardim Primavera estavam silenciosas, iluminadas apenas por postes amarelados que piscavam de vez em quando, ameaçando apagar. Na casa número 247, uma construção simples de tijolo à vista, com portão de ferro enferrujado, Dona Mariana Silva acordou no meio da madrugada com uma dor que cortava o abdômen como vidro quebrado por dentro. Ela tinha 81 anos, o corpo magro e curvado pelos anos de trabalho em máquina de costura, os dedos nodosos marcados por décadas segurando agulhas e tesouras. Usava uma camisola floral desbotada, os cabelos brancos presos num coque frouxo e ao lado da cama havia uma bengala de madeira gasta pelo uso. Ela tentou se levantar, mas a dor a derrubou de volta no colchão. Um gemido baixo escapou dos lábios ressecados. Ai, meu Deus! Socorro! Ela tentou alcançar o celular na mesinha de cabeceira, um aparelho simples, daqueles com botões grandes para idosos, mas os dedos tremiam tanto que derrubou o telefone no chão. O barulho ecoou na casa vazia. Dona Mariana morava sozinha desde que o marido, seu Antônio, havia partido 3 anos atrás. O filho único, Gustavo, trabalhava como engenheiro em Curitiba, a mais de 300 quilômetros dali. A dor aumentava. Era uma queimação profunda, como se algo estivesse apertando suas vísceras com força. Ela conseguiu rolar para fora da cama, caiu de joelhos no chão frio e, rastejando, alcançou o telefone. Com os olhos embaçados pelas lágrimas, discou para a vizinha. Dona Clarice. 3 toques. 4. 5. Alô? A voz sonolenta de Clarice atendeu. Clarice, pelo amor de Deus, eu tô passando mal, me ajuda. 15 minutos depois, Clarice arrombou a porta dos fundos com a ajuda do marido e encontrou Dona Mariana no chão da sala, encolhida em posição fetal, suando frio, o rosto contraído de dor. Meu Deus, Mariana, a gente vai te levar para o hospital agora. Eles a colocaram no banco de trás do Gol velho de Clarice, envolvida num cobertor. Cada lombada na rua fazia Dona Mariana gemer mais alto. O Hospital Municipal São Vicente ficava a 10 minutos dali, mas pareceu uma eternidade. O pronto-socorro do Hospital Municipal São Vicente era caos puro naquela noite de sexta-feira. O saguão de entrada estava lotado, cadeiras de plástico laranja ocupadas por gente com os rostos cansados, crianças chorando no colo das mães, idosos curvados esperando, seguranças tentando controlar o fluxo. O cheiro era uma mistura de desinfetante, suor e ansiedade. As paredes eram de um verde água desbotado, com cartazes sobre dengue e vacinação grudados com fita crepe. O piso de granilite cinza estava manchado, os banheiros com portas quebradas, e o ar-condicionado central tinha sido desligado há meses por falta de verba para manutenção. Clarice estacionou na vaga de emergência e correu para dentro com o marido, que carregava Dona Mariana nos braços. Ela pesava pouco, não mais que 50 quilos, mas cada passo a fazia gemer. Socorro, alguém, por favor, ela está passando muito mal.
Uma técnica de enfermagem, Solange, de uns 45 anos, com uniforme azul claro e cabelos presos num coque apertado, veio correndo com uma cadeira de rodas. Calma, calma, vamos acomodá-la aqui. O que ela tem? Dores muito fortes na barriga. Ela estava desmaiando em casa. Solange colocou Dona Mariana na cadeira e a levou rapidamente para a triagem. Ali, numa salinha apertada com apenas uma mesa, um computador velho e um medidor de pressão, a enfermeira Roberta fazia a classificação de risco. Roberta era jovem, uns 28 anos, rosto cansado de plantão duplo, mas tentava manter a gentileza. Boa noite, dona. A senhora consegue me dizer o que está sentindo? Dona Mariana mal conseguia falar. A voz saía num fio. Dor. Muita dor. Aqui. Ela apontava para o abdômen, os olhos fechados de agonia. Roberta mediu a pressão. 160 Temperatura, 100, 38,2 DIN. Frequência cardíaca, 110 BPM. A senhora tem plano de saúde? Dona Mariana balançou a cabeça negativamente. Tá bem, vou classificar como laranja. Prioridade. A senhora vai ser atendida logo. Só preciso do RG e do cartão do SUS. Clarice entregou os documentos que tinha pegado às pressas na casa da vizinha. Roberta registrou tudo no sistema e orientou. Levem ela para a sala de observação. Maca 7. A sala de observação era, na verdade, um corredor largo, com 10 macas enfileiradas, separadas apenas por cortinas finas de tecido verde claro que não ofereciam privacidade alguma. O chão era de cimento queimado, as paredes tinham infiltrações e a iluminação vinha de lâmpadas fluorescentes brancas que zumbiam constantemente. Havia pacientes por todo lado. Um homem de uns 60 anos com a perna enfaixada, roncando numa maca, uma mulher jovem vomitando num balde ao lado do leito, uma criança chorando com a mãe sentada numa cadeira de plástico ao lado. Solange ajudou a deitar Dona Mariana na maca número 7. O colchão era fino, coberto com lençol branco manchado de amarelo. Não havia travesseiro. Dona, a senhora fica aqui que o médico já vem te ver, tá bom? Dona Mariana apenas gemeu, encolhendo-se de lado. Clarice segurou a mão dela. Fica tranquila, Mariana. Agora você vai ser atendida. Mas o tempo passava. 10 minutos. 20, 30. Clarice olhava para os lados, vendo médicos e enfermeiros passando apressados, mas nenhum vinha até a maca 7. Ela tentou chamar. Com licença, tem um médico disponível? A Dona Mariana está com muita dor. Uma enfermeira passou correndo. Já vou avisar, senhora. Mas não avisou. Mais 20 minutos. Dona Mariana começou a suar frio, o rosto ficando cada vez mais pálido. Ela levou a mão à boca e vomitou um líquido amarelado que escorreu pelo canto dos lábios. Clarice limpou com um lenço de papel, os olhos cheios de lágrimas de impotência. Pelo amor de Deus, alguém atende essa mulher. Foi quando ele apareceu. Dr. Marcelo Furtado tinha 38 anos e uma postura que transparecia autoridade e desinteresse ao mesmo tempo. Cabelos castanhos curtos, sempre penteados com gel, mandíbula bem desenhada, olhos castanhos frios como pedra. Usava jaleco branco impecável com o nome bordado em azul marinho. Dr. Marcelo Furtado, clínico geral. Abaixo do nome, o jaleco tinha o emblema de 3 hospitais particulares onde ele também atendia. No bolso, 3 canetas de marcas farmacêuticas caras e um estetoscópio Littmann cromado que ele fazia questão de ostentar. Ele entrou na sala de observação vindo da área de convênios, uma ala separada por uma porta com acesso controlado, onde ficavam os pacientes com plano de saúde. Ali, o ambiente era diferente. Macas com lençóis limpos, biombos de verdade, ar-condicionado funcionando. Marcelo vinha de lá porque tinha acabado de atender uma paciente de 52 anos com dor de cabeça leve, coberta pelo plano Platinum. Ela tinha saído satisfeita, elogiando a atenção que ele dedicara aos mínimos detalhes.
Agora, ele entrava na área SUS com uma prancheta na mão e uma expressão de quem estava cumprindo o protocolo. Solange, a técnica de enfermagem, veio ao encontro dele. Doutor, a paciente da maca 7 está com dor abdominal intensa há mais de 1 hora. Febre, vômito, pressão alta. A classificação foi laranja. Marcelo nem olhou para a maca. Continuou escrevendo algo na prancheta. Solange, você viu a fila que está lá fora? Eu tenho 15 pacientes esperando. Essa senhora tem quantos anos? 81, doutor. Tem plano? Não, doutor. SUS. Marcelo suspirou, como quem ouve uma notícia cansativa. Então ela vai ter que esperar. Eu preciso atender quem está na frente dela. Depois eu vejo. Solange hesitou. Mas, doutor, ela está com sinais de abdômen agudo. Pode ser apendicite, colecistite. É grave. Marcelo finalmente ergueu os olhos, mas não para Dona Mariana, para Solange. O olhar era frio, cortante. Solange, eu sou o médico aqui ou você? Eu sei fazer o meu trabalho. Se ela tivesse algo grave mesmo, estaria classificada como vermelha. Laranja espera. É o protocolo. Se você tem dúvida, pode chamar a coordenação. O tom não era agressivo. Era pior. Era gélido, técnico, inatacável. Ele usava o protocolo como escudo moral. Solange baixou a cabeça. Sim, doutor. Marcelo guardou a prancheta debaixo do braço e foi embora, voltando para a área de convênios. Não tinha sequer olhado para Dona Mariana. Mais 1 hora se passou. Dona Mariana agora tremia, o corpo todo coberto de suor frio. Os lábios estavam roxos. Ela mal conseguia manter os olhos abertos. Clarice estava desesperada. Mariana, aguenta! Pelo amor de Deus, aguenta! Ela saiu da maca e foi até o balcão da enfermagem, onde Roberta digitava no computador. Por favor, minha amiga está muito mal. Já faz 2 horas que ela está esperando e o médico nem olhou para ela. Ela pode morrer. Roberta olhou com genuína pena. Eu sei, dona. Eu lamento muito, mas o doutor Marcelo está sobrecarregado. A gente tem 40 pacientes para o SUS e só ele de plantonista. O outro médico faltou. Eu já avisei ele 2 vezes, mas ele disse que vai atender na ordem. Na ordem? Ela está morrendo. Eu sei, mas eu não posso fazer nada. Só o médico pode decidir quem atende primeiro. Clarice voltou para perto da maca, segurando a mão gelada de Dona Mariana. As lágrimas escorriam pelo rosto. Ao lado, na maca 6, uma senhora de uns 70 anos observava tudo com tristeza. Ela estava internada com pneumonia, mas já tinha sido medicada. Ela olhou para Clarice e disse baixinho: Aqui é assim, minha filha. Se você não tem plano, você não é gente. É número. E número demora. Clarice sentiu uma revolta subir pela garganta, mas o que ela podia fazer? Ela não era médica, não era enfermeira, não tinha poder. Só podia segurar a mão da amiga e rezar. Enquanto Dona Mariana agonizava na maca 7, do outro lado da porta, a poucos metros de distância, o Dr. Marcelo atendia uma paciente de 45 anos na área de convênios. A mulher tinha chegado com um desconforto estomacal depois de um jantar pesado. Ela usava roupas de academia caras, tênis importado e tinha um iPhone na mão. Marcelo sorria, atencioso. A senhora comeu o que no jantar? Ah, doutor, fui num rodízio japonês e acho que exagerei no salmão. Entendo. Vou pedir um raio-x do abdômen, um ultrassom e vou medicar a senhora para dor. A senhora vai ficar confortável aqui enquanto os exames ficam prontos. Pode deixar. Ele prescreveu analgésico endovenoso, antiemético, soro. A enfermeira da área de convênios, que tinha tempo porque atendia apenas 8 pacientes, aplicou tudo com calma. A paciente agradeceu. Obrigada, doutor. O senhor é muito atencioso. Marcelo sorriu de volta, ajeitou o estetoscópio no pescoço e saiu da sala. No corredor entre as 2 áreas, ele parou no bebedouro, encheu um copinho de água, tomou devagar, olhou o celular. Tinha uma mensagem da esposa.
Amor, vai demorar muito? Tô com saudade. Ele respondeu: mais 3 horas de plantão. Tá corrido aqui. Guardou o celular, jogou o copinho no lixo e voltou para a área de convênios. Não passou pela maca 7. Já eram 3h15 da manhã. 4 horas desde que Dona Mariana havia chegado ao hospital. Ela agora não respondia mais. Os olhos estavam semifechados, a respiração fraca e irregular. Clarice sacudiu o ombro dela. Mariana? Mariana, me escuta! Nada. Clarice correu até o balcão novamente, dessa vez gritando: ela está desmaiando! Pelo amor de Deus, chamem o médico! Roberta largou tudo e correu até a maca. Checou o pulso de Dona Mariana. Fraco, irregular. Pegou o termômetro digital. 39,5 mandes. Doutor Marcelo, urgente! Marcelo apareceu na porta, vindo da área de convênios, com uma expressão de irritação. O que foi agora? A paciente da maca 7 está descompensando. Pulso irregular, febre alta, não responde a estímulos. Ele caminhou até a maca com passos lentos, como quem já sabia que ia ser incomodado. Colocou o estetoscópio nos ouvidos, ouviu o coração dela por 5 segundos. 5 segundos. Tirou e disse: ela está estável, só está dormindo, deve ser cansaço. Deixa ela descansar, eu volto daqui a pouco. E saiu. Clarice ficou em choque. Roberta ficou em choque. A senhora da maca 6 olhou e balançou a cabeça, com uma expressão que dizia: eu avisei. Foi nesse momento que a porta de entrada do pronto-socorro se abriu, e entrou um homem de terno cinza. Dr. Ricardo Sampaio tinha chegado. Dr. Ricardo Sampaio não costumava fazer rondas no pronto-socorro às 3 da manhã de uma sexta-feira, mas naquela noite ele não conseguia dormir. Tinha 52 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, óculos de grau discretos, terno cinza bem cortado, mas sem ostentação. O rosto era marcado por rugas de expressão que vinham mais de sorrisos do que de preocupação, embora naquela noite a preocupação vencesse. Ricardo era diretor-geral do Hospital Municipal São Vicente há 6 anos. Tinha assumido o cargo numa época em que o hospital estava à beira do colapso. Dívidas, equipamentos quebrados, funcionários desmotivados. Ele reestruturou tudo. Conseguiu convênios com o governo estadual, parceria com universidades para residência médica, reformou alas inteiras. Mas ele sabia que ainda havia problemas. Sabia que o SUS era sobrecarregado. Sabia que faltavam médicos. Sabia que, às vezes, pacientes esperavam demais. Por isso, de tempos em tempos, ele fazia ronda surpresa. Queria ver com os próprios olhos como estava o atendimento na linha de frente. E naquela noite, algo dentro dele dizia que precisava ir ao hospital. Ele estacionou o Civic prata na vaga da diretoria e entrou pela porta lateral que dava direto no corredor administrativo. Não avisou ninguém, não queria alarde, queria ver a realidade crua. Caminhou pelos corredores vazios até chegar à porta que separava a administração do pronto-socorro. Respirou fundo e abriu. O caos o atingiu como uma onda. Vozes, choro, o cheiro forte de desinfetante e suor, gente por todo lado. Ele passou pelo saguão de espera, que estava lotado, e foi direto para a sala de observação. Ali, viu as 10 macas ocupadas, pacientes em situações precárias, enfermeiros correndo de um lado para o outro. E então, ele ouviu. Um gemido baixo, quase inaudível. Vinha da maca 7. Ricardo se aproximou devagar. Viu uma idosa deitada na maca, encolhida em posição fetal, tremendo. O lençol estava encharcado de suor. O rosto dela, pálido e contraído. Ao lado, uma mulher de uns 50 anos segurava a mão dela, chorando baixinho. Com licença, Ricardo disse com voz suave. Eu sou o Ricardo Sampaio, diretor do hospital. Posso saber o que está acontecendo aqui? Clarice ergueu os olhos, vermelhos de tanto chorar. Doutor,
Pelo amor de Deus. Ela está aqui há 4 horas e ninguém atendeu ela. Ela está com muita dor, febre, vomitou várias vezes e o médico não faz nada. Ricardo franziu a testa. 4 horas sem atendimento. Ele olhou para a idosa na maca e algo dentro dele se mexeu. Havia algo naquele rosto, algo familiar, mas ele não conseguia identificar o quê. Qual o nome dela? Dona Mariana Silva. Mariana Silva. O nome ecoou na mente de Ricardo como um sino distante. Mariana Silva. Ele conhecia esse nome. Mas de onde? Ele se aproximou mais, inclinou-se levemente e olhou o rosto dela com atenção. As rugas profundas ao redor dos olhos, a boca fina, os cabelos brancos presos num coque. E então, algo clicou. Não, não podia ser. Dona Mariana, ele disse, a voz falhando levemente. A idosa abriu os olhos com dificuldade. Não reconheceu. Olhou para ele. Estava fraca demais. Ricardo sentiu o coração disparar. Ele precisava confirmar. A senhora morava na Rua das Acácias, no Jardim Primavera? Clarice olhou surpresa. Mora até hoje. Como o senhor sabe? Ricardo engoliu em seco. Deus do céu, era ela. Ele lembrava. 28 anos atrás, Ricardo Sampaio tinha 24 anos e estava no 2º ano de medicina. Vinha de família pobre, mãe faxineira, pai pedreiro. Tinha conseguido entrar na universidade pública pelo PRUNE, mas a luta diária era imensa. Ele trabalhava à noite como atendente de posto de gasolina para pagar aluguel e comida. De dia, estudava, dormia 4 horas por noite e estava prestes a desistir. O problema não era o conteúdo das aulas. Ele era brilhante, tirava as melhores notas. O problema era a aparência. Na faculdade de medicina, todos os alunos precisavam usar jaleco branco, camisa branca, calça social e sapato fechado para os estágios no hospital-escola. Era obrigatório. Sem isso, você era barrado. Ricardo não tinha dinheiro para comprar essas roupas. Usava o mesmo par de calças jeans surradas, a mesma camiseta velha e um tênis furado. E não tinha jaleco. Os colegas de classe, a maioria de classe média alta, riam dele. Sampaio vai entrar no centro cirúrgico de chinelo, zombavam. Ele aguentava calado, mas a humilhação doía, até que um dia o coordenador do estágio o chamou no corredor. Sampaio, você sabe que sem o jaleco você não pode fazer o estágio, né? E sem o estágio você reprova. Resolve isso. Ricardo voltou para casa arrasado. Sentou na cama do quarto minúsculo que dividia com 2 colegas e calculou. O jaleco custava 80, as camisas 30 cada, as calças 50 cada. Total, mais de 200 reais que ele não tinha. Ele pensou em desistir. Foi quando a vizinha, Dona Mariana, bateu na porta. Ela era costureira aposentada, mas ainda fazia alguns trabalhos para ajudar no orçamento. Tinha ouvido da mãe de Ricardo sobre o problema dele. Ricardo, meu filho, eu ouvi dizer que você está precisando de umas roupas para o hospital. Ricardo baixou os olhos, envergonhado. Ah, Dona Mariana, mas eu não tenho dinheiro para pagar agora. Ela sorriu. Um sorriso que aquecia a alma. Quem falou em pagar, menino? Você vai ser médico, vai salvar vidas, deixa eu te ajudar. E ela fez. Costurou 3 jalecos brancos impecáveis, 5 camisas brancas de tecido de qualidade, 2 calças sociais pretas, tudo com capricho, medidas tiradas com precisão, costuras reforçadas. Quando Ricardo experimentou o primeiro jaleco, ele chorou. Chorou de gratidão, de alívio, de esperança. Dona Mariana, como eu vou agradecer a senhora? Você agradece sendo um médico de verdade, Ricardo. Daqueles que curam não só o corpo, mas também a alma. E nunca esquece de onde veio. Ricardo abraçou ela. Guardou aquelas palavras no coração. E agora, 28 anos depois, ali estava ela. Abandonada numa maca, sem atendimento, no hospital que ele dirigia.
Ricardo voltou ao presente. Olhou para Dona Mariana, depois para Clarice, depois para o corredor lotado. A raiva começou a subir. Uma raiva fria, controlada, perigosa. Ele se virou e caminhou com passos firmes até o balcão da enfermagem. Roberta estava digitando, cansada. "Onde está o médico plantonista?" ele perguntou, a voz baixa, mas cortante. Roberta ergueu os olhos e arregalou ao reconhecê-lo. "Doutor Ricardo, O doutor Marcelo está na área de convênios." "Chame ele, agora." O tom não admitia questionamento. Roberta pegou o telefone interno e discou. Do outro lado, a voz de Marcelo. "Oi? Doutor Marcelo, o diretor está aqui e quer falar com o senhor." Silêncio por 3 segundos. "Como assim o diretor? O doutor Ricardo?" "Sim." "Agora! São 3 da manhã! Ele está pedindo para você vir. Agora!" Marcelo desligou. 2 minutos depois, ele apareceu pela porta da área de convênios. O jaleco impecável, o estetoscópio no pescoço, a expressão de quem estava sendo incomodado injustamente. Ele viu Ricardo parado no meio do corredor, de braços cruzados, olhar fixo nele. "Doutor Ricardo, boa noite." Marcelo tentou sorrir, mas o sorriso não chegou aos olhos. "O senhor está fazendo ronda? Eu não sabia que ia ter visita hoje." "Não é visita, Marcelo, é inspeção." O tom era gélido. Marcelo sentiu um arrepio na espinha, mas manteve a postura. "Tudo bem. O que o senhor precisa?" Ricardo apontou para a maca 7. "Aquela paciente. Quero saber por que ela está há 4 horas sem atendimento." Marcelo olhou para a maca, depois de volta para Ricardo, como se estivesse sendo acusado injustamente. "Doutor, com todo respeito, o senhor sabe como é o plantão aqui no SUS. Eu tenho 40 pacientes esperando, só eu de plantonista. O outro médico faltou. Eu estou fazendo o melhor que posso. Eu não perguntei quantos pacientes você tem, Marcelo. Eu perguntei por que aquela paciente não foi atendida." Marcelo respirou fundo, preparando a defesa técnica. "Ela foi triada como laranja. Prioridade intermediária. Não é emergência vermelha. Eu estou seguindo o protocolo de classificação de risco do Ministério da Saúde. Pacientes laranjas esperam. É a norma." Ricardo deu um passo à frente. A voz baixou ainda mais, mas ficou mais intensa. "Marcelo, você olhou para ela? Você examinou ela?" "Eu avaliei os sinais à distância, sim." "À distância?" "Doutor, eu não tenho tempo de examinar todo mundo individualmente. Eu preciso priorizar. E, tecnicamente, ela não está numa situação que justifica atendimento imediato." Ricardo sentiu a raiva explodir dentro dele, mas controlou. Não ia gritar. Ia fazer pior. "Venha comigo." Ricardo caminhou até a maca 7. Marcelo o seguiu, relutante. Ali, Dona Mariana estava desacordada. Clarice chorava ao lado. Ricardo puxou o estetoscópio do próprio bolso. Ele sempre carregava um, mesmo sendo diretor, e auscultou o coração de Dona Mariana, depois o abdômen. Ele franziu a testa. "Marcelo, vem aqui. Ausculta ela." Marcelo, irritado, colocou o próprio estetoscópio e ouviu por 10 segundos. "E aí?" Ricardo perguntou. "Taquicardia leve, nada alarmante." "E o abdômen?" "Ruídos diminuídos. Pode ser ilho paralítico, mas pode ser só constipação. Comum em idosos." Ricardo fechou os olhos, respirou fundo e então disse: "Marcelo, você sabe o que é um abdômen agudo cirúrgico?" "Claro que sei." "Então você sabe que taquicardia, febre acima de 39 viários, ausência de ruídos hidroaéreos, vômitos e dor intensa são sinais clássicos de abdômen agudo. Pode ser apendicite perfurada, colecistite aguda, obstrução intestinal. Qualquer uma dessas pode matar em poucas horas." Marcelo começou a perder a paciência. "Doutor, com todo respeito, eu sou médico há 15 anos. Eu sei fazer diagnóstico diferencial. Se fosse algo grave, ela estaria em choque séptico. Ela está estável." "Estável?"
Ricardo elevou a voz pela primeira vez. Ela está desacordada, Marcelo. Como você chama isso de estável? Porque ela está dormindo. Ela não está dormindo. Ela está descompensada. O silêncio caiu pesado no corredor. Todos os pacientes, enfermeiros, acompanhantes olhavam. Marcelo sentiu a humilhação subindo. Estava sendo corrigido na frente de todo mundo, por um diretor que provavelmente nem atendia paciente há anos. Ele tentou se defender. Doutor Ricardo, o senhor pode questionar minha conduta, mas eu estou seguindo o protocolo. E mais, se o senhor acha que eu estou errado, então o problema não sou eu. É o sistema, é a falta de médico, é a sobrecarga. Eu não sou o responsável por isso. Ricardo olhou para ele com uma mistura de decepção e raiva. Você tem razão, Marcelo. O sistema é uma merda. Falta médico, falta estrutura, falta tudo. Mas sabe o que não falta? Humanidade. E você escolheu não ter nenhuma. Marcelo sentiu o golpe. Ficou vermelho. Eu faço meu trabalho com profissionalismo. Profissionalismo? Ricardo apontou para Dona Mariana. Profissionalismo é deixar uma idosa de 81 anos morrer de dor numa maca enquanto você atende uma paciente de convênio com indigestão? Eu não deixei ninguém morrer. Ainda não. O grito ecoou. Marcelo Nunca tinha ficou em visto choque. Ricardo perder o controle assim. Ricardo continuou, a voz tremendo de emoção. Você sabe quem é essa mulher? Sabe? Marcelo olhou para Dona Mariana confuso. Não, é só mais uma paciente SUS. É só mais uma? Ricardo deu um passo à frente, o rosto a centímetros do de Marcelo. Essa mulher é Dona Mariana Silva. Ela morou a vida inteira no Jardim Primavera. Trabalhou 40 anos como costureira. Criou um filho sozinha depois que o marido morreu. E sabe o que mais, Marcelo? Silêncio. Ricardo continuou, a voz agora baixa, mas cortante como lâmina. 28 anos atrás, quando eu era um estudante de medicina fudido, sem dinheiro para comprar roupa para o estágio, essa mulher costurou 3 jalecos, 5 camisas e 2 calças para mim, de graça, porque ela acreditou que eu ia ser um médico de verdade. Marcelo empalideceu. Ricardo apontou para ele, e hoje eu descubro que essa mesma mulher está agonizando no meu hospital sob a sua responsabilidade e você nem se deu ao trabalho de olhar para ela. Marcelo tentou falar, mas não saiu som. Ricardo se virou para Roberta. Chama o cirurgião de plantão. Agora, eu quero ultrassom, hemograma completo, tomografia de abdômen e quero uma maca na sala de emergência preparada. Ela vai ser atendida como prioridade vermelha. Sim, doutor. Ele voltou a olhar para Marcelo. E você, Marcelo, vai fazer o seguinte. Vai sair daqui, vai para o seu consultório e vai pensar muito sobre que tipo de médico você quer ser. Porque se você continuar assim, você não vai ser médico nenhum. Em 5 minutos, Dona Mariana foi transferida para a sala de emergência. O cirurgião de plantão, Dr. Henrique, chegou correndo, examinou ela, pediu os exames. Clarice segurou a mão de Ricardo chorando. Obrigada. Obrigada. Ricardo apenas acenou, a garganta apertada. Ele olhou para Dona Mariana sendo levada e uma única pergunta o atormentava. Será que eu cheguei a tempo? A sala de emergência do Hospital Municipal São Vicente era pequena, mas equipada. Paredes azulejadas brancas, uma maca central com grades laterais, monitor cardíaco apitando no canto, carrinho de urgência com desfibrilador, caixa de intubação, drogas vasoativas. Dona Mariana foi colocada na maca central. 2 enfermeiras, Solange e outra chamada Adriana, começaram a trabalhar rapidamente. Tiraram a roupa encharcada de suor, vestiram um avental hospitalar, conectaram os eletrodos do monitor cardíaco no peito dela, colocaram o oxímetro no dedo, mediram a pressão novamente. Os números apareceram na tela digital. Pressão arterial, 90/60 mmHg, caindo. Frequência cardíaca, 125 BPM, taquicardia. Saturação de oxigênio, 89%, baixa. Temperatura,
39,4 degrees, febre alta. Doutor Henrique, o cirurgião de plantão, tinha 48 anos, cabelos grisalhos, óculos de grau, jaleco amarrotado de quem tinha acabado de sair de uma cirurgia. Ele era conhecido como um dos melhores cirurgiões da região. Técnico, rápido, mas humano. Ele se aproximou da maca, colocou o estetoscópio e auscultou o coração, depois o abdômen. Franziu a testa. Apalpou o abdômen com cuidado. Havia rigidez na região do hipocôndrio direito e dor à descompressão brusca. Sinal de Bloomberg positivo. Abdômen em tábua. Bloomberg positivo, febre alta, taquicardia. Ele olhou para Ricardo, que estava parado no canto da sala, observando tudo com os braços cruzados. Ricardo, isso aqui é apendicite perfurada ou colecistite complicada. Precisamos abrir ela. Agora. Ricardo sentiu o coração apertar. Quanto tempo ela tem? Henrique olhou o monitor, depois para Dona Mariana. Se for perfuração, ela já está em peritonite. Pode evoluir para sepse em poucas horas. Talvez menos. Ela aguenta a cirurgia com 81 anos. Henrique suspirou. Sinceramente, não sei. Mas se a gente não operar, ela morre com certeza. Ricardo fechou os olhos. Deus, por favor, faz o que for preciso. Enquanto Henrique preparava a equipe cirúrgica, Adriana levou Dona Mariana para a sala de ultrassom no segundo andar. Ricardo foi junto, segurando a mão dela, mesmo que ela estivesse desacordada. No corredor, Clarice esperava, sentada numa cadeira de plástico, o rosto inchado de tanto chorar. Ela olhou para Ricardo quando ele passou. Doutor, ela vai ficar bem? Ricardo parou, olhou para ela e pela primeira vez em anos sentiu o peso esmagador da incerteza. Eu não sei, mas eu prometo que vamos fazer tudo. A sala de ultrassom era pequena, mal iluminada. A técnica, Carla, aplicou o gel condutor no abdômen de Dona Mariana e começou a passar o transdutor. A imagem apareceu na tela em preto e branco. Órgãos, sombras, estruturas. Carla franziu a testa. Doutor Ricardo, pode vir ver isso aqui? Ricardo se aproximou. Na tela, a vesícula biliar aparecia distendida, com paredes espessadas. Havia líquido ao redor. E dentro, uma sombra escura. Cálculo biliar grande. Colecistite aguda, Carla disse. E pela quantidade de líquido livre, tem perfuração ou necrose da parede. Ricardo sentiu o estômago afundar. Colecistite perfurada em uma idosa de 81 anos era gravíssimo. A taxa de mortalidade era alta, mesmo com cirurgia. Manda as imagens para o Henrique, imediatamente. Carla salvou o laudo e enviou. 3 minutos depois, o celular de Ricardo tocou. Era Henrique. Viu o ultrassom. É colecistite gangrenosa com perfuração. Preciso fazer colecistectomia de urgência e lavagem da cavidade peritoneal. Mas, Ricardo, ela está muito debilitada. As chances são de 50-50. Faz. Eu assumo a responsabilidade. Ok. Vou preparar o centro cirúrgico. 10 minutos. Ricardo saiu da sala de ultrassom e voltou para o corredor onde Clarice esperava. Ela levantou assim que o viu. E aí, doutor? É grave. Ela vai precisar de cirurgia urgente. A vesícula perfurou. É uma cirurgia de alto risco, mas é a única chance. Clarice levou as mãos ao rosto soluçando. Meu Deus, meu Deus. Ricardo colocou a mão no ombro dela. Ela tem família? Alguém que precisa ser avisado? Tenho filho. Gustavo. Ele mora em Curitiba. Trabalha de engenheiro. Você tem o número dele? Tenho aqui. Ela pegou o celular com mãos trêmulas e mostrou o contato. Me passa. Eu ligo para ele. Ricardo pegou o próprio celular e discou. 3 toques. 4, 5. Atendeu uma voz sonolenta. Alô? Gustavo Mendes? Sim, quem é? Meu nome é Ricardo Sampaio. Sou diretor do Hospital Municipal São Vicente, em Ribeirão Claro.
Estou ligando porque sua mãe, Dona Mariana Silva, deu entrada aqui no pronto-socorro com um quadro grave. Silêncio do outro lado. Depois, a voz de Gustavo, agora acordada e apavorada. O quê? Minha mãe? O que aconteceu? Ela teve uma colecistite aguda com perfuração. Estamos preparando uma cirurgia de emergência. O quadro é grave. Eu vou para aí, agora! Eu saio agora! Gustavo, de Curitiba até aqui são 4 horas, não dá tempo. A cirurgia vai começar em 10 minutos. Então eu... A voz dele falhou. Doutor, pelo amor de Deus, salva minha mãe. Ela é tudo o que eu tenho. Ricardo sentiu a garganta apertar. Eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Você tem minha palavra. Obrigado. Obrigado. Ele desligou. Ficou parado no corredor por alguns segundos, olhando para o telefone na mão. Depois, ergueu os olhos para o teto e murmurou. Deus, eu preciso de uma força aqui. Enquanto isso, na área de descanso dos médicos, uma sala pequena com 2 sofás velhos, uma geladeira e uma máquina de café, doutor. Marcelo Furtado estava sentado sozinho, as mãos segurando a cabeça. Ele tinha saído do confronto com Ricardo completamente abalado. Não pela bronca. Ele já tinha levado broncas antes, mas pela revelação. Essa mulher costurou roupas para o diretor quando ele era pobre. A frase ecoava na cabeça dele. Marcelo não era um monstro. Ele sabia disso. Ele tinha entrado na medicina por idealismo, como todos. Queria ajudar, queria salvar vidas. Mas ao longo dos anos, algo tinha mudado. As metas do hospital, a pressão dos convênios, a sobrecarga do SUS, a falta de reconhecimento, a frustração. Ele tinha começado a ver pacientes como números, como processos, como tarefas a serem cumpridas, e em algum momento tinha parado de ver as pessoas. Mas agora, ali, sozinho naquela sala, ele não conseguia parar de pensar em Dona Mariana. E se ela morrer? O pensamento o atingiu como um soco. E se ela morrer porque eu não atendi ela? Ele levantou, foi até a pia, lavou o rosto com água fria, olhou-se no espelho. O rosto que olhava de volta era o de um homem cansado, vazio, perdido. Ele lembrou da época da faculdade. Lembrou do juramento de Hipócrates que tinha feito, de mãos dadas com os colegas, todos emocionados. Prometo que, ao exercer a arte de curar, mostrar-me-ei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Quando foi que ele tinha esquecido disso? Ele pegou o celular, abriu o WhatsApp e escreveu uma mensagem para a esposa. Amor, eu preciso conversar com você. Eu acho que eu tô perdido. Não enviou, apagou, guardou o celular. Saiu da sala de descanso e foi até a porta da sala de emergência. Ficou do lado de fora, vendo através do vidro. Dona Mariana estava sendo preparada para a cirurgia. Henrique dava instruções para as enfermeiras. Ricardo estava ao lado, vendo tudo. Marcelo sentiu uma vontade imensa de entrar ali e pedir desculpas, mas não entrou. Apenas ficou olhando, e pela primeira vez em anos sentiu vergonha. 23h47. O centro cirúrgico do Hospital São Vicente tinha 3 salas. A sala 2 tinha sido preparada às pressas para a cirurgia de Dona Mariana. A equipe estava montada. Cirurgião, Dr. Henrique auxiliar, Dr. Fábio, residente de cirurgia anestesista, doutora Juliana, 52 anos, extremamente competente instrumentadora. Silvia, enfermeira veterana circulante. Adriana. Dona Mariana foi transferida para a mesa cirúrgica. Doutora Juliana começou a preparação anestésica, inseriu o acesso venoso central, conectou os monitores, preparou as drogas. Henrique, os sinais vitais dela estão no limite. Frequência cardíaca 130, pressão 85/550. Se ela entrar em choque durante a indução, a gente perde ela. Eu sei. Faz a indução de sequência rápida. Eu vou ser o mais rápido possível na cirurgia. Ok. Juliana aplicou as drogas. A consciência de Dona Mariana se apagou.
O monitor começou a apitar de forma ritmada. Henrique pegou o bisturi. Vamos lá. Ele fez a incisão. Um corte subcostal direito, abrindo camada por camada. Pele, tecido subcutâneo, fáscia, músculo. E quando abriu a cavidade peritoneal, o que ele viu o fez hesitar por um segundo. Meu Deus! Líquido purulento, muito, esverdeado, fétido, indicando infecção grave. A vesícula biliar estava distendida com a parede necrótica, preta, apodrecida. Havia perfuração na base, com bile e pus se espalhando pela cavidade. Peritonite biliar, Fábio murmurou. E grave. Henrique começou a aspirar o líquido. Silvia, me passa o aspirador. Vamos limpar isso aqui. Eles trabalharam rapidamente. Aspiraram o pus. Isolaram a vesícula. Clampearam os vasos. Retiraram o órgão necrosado. Mas então o monitor disparou um alarme. Henrique, pressão caindo. 60/30. Droga! Henrique olhou para Juliana. Começa a noradrenalina. Agora! Juliana infundiu a droga vasoativa. A pressão subiu levemente, mas ainda estava baixa. Ela está entrando em choque séptico, Juliana disse. Não sei quanto tempo ela aguenta. Henrique continuou operando, as mãos rápidas, mas precisas. Lavou a cavidade peritoneal com litros de soro. Colocou drenos. Fechou camada por camada. Mas o monitor continuava apitando. A pressão oscilava. O coração lutava. Vamos, dona Mariana, Henrique murmurou enquanto dava os últimos pontos. Vamos, luta! Do lado de fora do centro cirúrgico, na sala de espera, Ricardo e Clarice aguardavam. A sala era pequena, com cadeiras de plástico azul encostadas na parede, uma máquina de café quebrada no canto e um relógio de parede que fazia um tic-tac alto, irritante. Clarice rezava baixinho, as mãos segurando um terço. Ricardo estava sentado com os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos entrelaçadas, olhando para o chão. Na cabeça dele, memórias voltavam. Ele lembrava do dia em que Dona Mariana tinha entregado os jalecos para ele. Você agradece sendo um médico de verdade, Ricardo. Ele tinha honrado aquela promessa, ele tinha construído uma carreira, sim. Tinha virado diretor, tinha reestruturado o hospital, tinha ajudado centenas de pacientes indiretamente. Mas ele tinha perdido o contato com a linha de frente. Tinha ficado preso em reuniões, planilhas, metas. Tinha se distanciado dos pacientes reais. E hoje, a mulher que tinha literalmente vestido ele para ser médico estava lutando pela vida. Porque um médico que ele tinha contratado não tinha se dignado a olhar para ela. A culpa o consumia. Eu deveria ter vindo antes, ele murmurou. Clarice olhou para ele. O senhor não sabia. Eu deveria saber. É meu hospital, minha responsabilidade. Clarice colocou a mão no ombro dele. Doutor, o senhor salvou ela. Se não fosse o senhor, ela já tinha morrido lá na maca. O senhor chegou na hora certa. E se for tarde demais? Clarice não tinha resposta. Eles ficaram em silêncio. O relógio continuava fazendo tic-tac. 1 hora se passou, 2. Até que a porta do centro cirúrgico se abriu. E doutor? Henrique saiu, ainda com a roupa cirúrgica, a máscara pendurada no pescoço, o rosto cansado. Ricardo se levantou de um pulo. E aí? Henrique suspirou. A cirurgia foi bem. Conseguimos retirar a vesícula e limpar a infecção. Mas Ricardo, ela entrou em choque séptico durante a operação. O coração quase parou 2 vezes. Conseguimos reverter, mas... Mas o quê? Mas ela está em estado crítico. Foi transferida para a UTI. As próximas 24 horas vão definir se ela sobrevive ou não. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. Clarice começou a chorar. Henrique colocou a mão no ombro de Ricardo. Eu fiz tudo o que pude, irmão. Agora é com Deus. Ricardo foi até a UTI. Através do vidro, viu Dona Mariana deitada na cama, cercada de tubos, fios, monitores.
O rosto dela estava pálido, os olhos fechados, o peito subindo e descendo com a ajuda do ventilador mecânico. Ele encostou a testa no vidro. Perdão, ele sussurrou. Perdão por não ter cuidado melhor do meu hospital. Perdão por ter deixado isso acontecer com a senhora. E então, pela primeira vez em muitos anos, Ricardo Sampaio, diretor-geral, médico conceituado, homem de sucesso, chorou. Chorou pela mulher que tinha salvado ele. Chorou pela injustiça que ela tinha sofrido. E chorou pela dúvida que o dilacerava. Será que ela vai sobreviver? O sol nasceu sobre Ribeirão Claro, mas dentro da UTI do Hospital São Vicente, o tempo parecia congelado. Dona Mariana permanecia entubada, sedada, conectada a uma teia de aparelhos que mantinham seu corpo funcionando. O ventilador mecânico respirava por ela com um ritmo mecânico. Shh, clique, shh, clique. Os monitores piscavam números que oscilavam entre a estabilidade frágil e o perigo iminente. Pressão arterial, 95.060 mililitros. Frequência cardíaca, 110 BPM. Saturação de oxigênio, 92%. Temperatura, 38,1 Linde. Doutora Cláudia Mendes, intensivista de plantão, estava ao lado do leito checando as medicações. Ela tinha 45 anos, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo apertado, olheiras fundas de quem trabalhava plantões noturnos há 2 décadas. Mas havia uma determinação feroz em seus olhos. Vamos lá, Dona Mariana, ela murmurava enquanto ajustava o gotejamento dos antibióticos de amplo espectro. A senhora não veio até aqui para desistir agora. Do lado de fora da UTI, na sala de espera, Ricardo não tinha saído. Ele tinha passado a noite toda ali, sentado numa cadeira desconfortável, olhando para o relógio, esperando notícias a cada hora. Clarice tinha ido embora às 6 da manhã para tomar banho e trocar de roupa, mas prometeu voltar. Gustavo, o filho de Dona Mariana, estava a caminho. Tinha saído de Curitiba de madrugada e devia chegar por volta das 10 horas. Ricardo pegou o celular e mandou uma mensagem para a secretária. Cancela todas as minhas reuniões de hoje. Não vou sair do hospital. A resposta veio rápida. Entendido, Dr. Ricardo. Posso ajudar em algo? Reze. 10h17 da manhã. Um Corolla preto parou no estacionamento do hospital em velocidade alta. A porta se abriu e um homem de 35 anos desceu correndo. Gustavo Mendes era alto, magro, cabelos escuros desalinhados, barba por fazer, olhos vermelhos de choro e falta de sono. Usava uma camisa social amassada e calça jeans. Ele entrou pela porta do pronto-socorro e foi direto ao balcão. Minha mãe, Mariana Silva, onde ela está? A recepcionista checou o sistema. UTI, 2º andar. Mas, senhor, o horário de visita só é... Gustavo não esperou. Correu para o elevador. Ricardo estava no corredor da UTI quando viu um homem desesperado saindo do elevador, procurando com os olhos. Gustavo! Ele se aproximou. Gustavo se virou. Você é o Dr. Ricardo? A gente conversou no telefone. Sou eu. Gustavo agarrou os ombros de Ricardo. Como ela tá? Por favor, me fala que ela tá viva. Ela tá viva. A cirurgia foi bem, mas ela ainda está em estado crítico, sedada, entubada. As próximas horas são decisivas. Gustavo soltou Ricardo e levou as mãos ao rosto, soluçando. Eu não acredito que isso aconteceu. Eu não acredito. Ela estava bem. A gente conversou ontem de manhã. Ela estava bem. Ricardo colocou a mão no ombro dele. Vem, vou te levar até ela. Eles entraram na UTI. Gustavo parou na porta do quarto, vendo a mãe naquela cama cheia de tubos, e as pernas fraquejaram. Ricardo o segurou. Calma, respira fundo. Gustavo se aproximou da cama, pegou a mão da mãe, pequena, fria, cheia de veias salientes, beijou os dedos dela. Mãe, eu tô aqui. A gente vai sair dessa. A gente sempre saiu de tudo. A voz dele quebrou. Doutora Cláudia se aproximou com um sorriso gentil.
Você é o filho? Sou. Ela é uma guerreira. Tá lutando muito. Ela... Ela vai sobreviver? Cláudia hesitou. Ela era sincera demais para dar falsas esperanças. Eu não posso garantir. A infecção foi muito grave. Mas eu posso dizer que a gente está fazendo tudo, absolutamente tudo, para salvar ela. Gustavo acenou, as lágrimas escorrendo. Ricardo ficou ao lado dele, em silêncio, e pensou: esse filho aqui foi criado com o trabalho dessa mulher, com as mãos dela na máquina de costura, costurando roupa para outras pessoas, para dar educação a ele. E eu fui um desses beneficiados. Naquela tarde, Ricardo voltou para o próprio escritório no hospital. Ele abriu um armário antigo de madeira no canto da sala e tirou de dentro um cabide com um jaleco branco. Não era qualquer jaleco. Era o primeiro jaleco que Dona Mariana tinha costurado para ele, 28 anos atrás. Ele tinha guardado como relíquia, nunca tinha usado depois de formado, mas também nunca tinha conseguido se desfazer. Era a lembrança física de onde ele tinha vindo. De quem tinha acreditado nele quando ninguém mais acreditava. Ele segurou o jaleco contra o peito e fechou os olhos. As costuras estavam perfeitas, o tecido de qualidade. Ela tinha bordado o nome dele à mão no bolso. Ricardo Sampaio, Medicina. Cada ponto feito com carinho, com esperança, com fé. E ele pensou: ela costurou isso para que eu pudesse salvar vidas. E hoje eu quase deixei a vida dela escapar pelas minhas mãos. Ele dobrou o jaleco com cuidado e voltou para a UTI. 2 dias se passaram. Dona Mariana continuava sedada, mas os sinais vitais começaram a melhorar lentamente. Pressão arterial, 110/70 mAh, frequência cardíaca, 85 BPM, saturação de oxigênio, 96%, temperatura 37,2 graus. Doutora Cláudia revisou os exames laboratoriais. Os marcadores de infecção estavam caindo. O fígado e os rins, que tinham sido afetados pelo choque séptico, começavam a se recuperar. Ela olhou para Ricardo, que estava do lado de fora do vidro. Ricardo, acho que ela vai conseguir. Ricardo sentiu um alívio tão grande que teve que se apoiar na parede. Tem certeza? 95% de certeza. O corpo dela respondeu aos antibióticos. A infecção está controlada. Amanhã a gente pode tentar extubar ela e tirar da sedação. Ricardo fechou os olhos e sussurrou: Obrigado, Deus. Gustavo, que também estava ali, abraçou Ricardo e chorou no ombro dele. No dia seguinte, às 9 da manhã, doutora Cláudia reduziu a sedação de Dona Mariana gradualmente. O ventilador foi ajustado para modo de suporte, permitindo que ela respirasse sozinha, parcialmente. E então, devagar, os olhos dela começaram a se abrir. Primeiro foram apenas frestas, depois mais abertos, confusos, desorientados, mas vivos. Ela tentou falar, mas o tubo na garganta impedia. Tentou levantar a mão, mas estava fraca. Doutora Cláudia se inclinou sobre ela. Dona Mariana, a senhora está no hospital. Passou por uma cirurgia. Tá tudo bem agora. A gente vai tirar esse tubo daqui a pouco, tá bom? Só faz sim com a cabeça, se tá me entendendo. Dona Mariana fez que sim, levemente. Ótimo, seu filho tá aqui. Vou deixar ele entrar. Gustavo entrou correndo, segurou a mão da mãe. Mãe! Mãe, eu tô aqui! Você tá bem! Você conseguiu! Ela olhou para ele e, apesar do tubo, conseguiu esboçar um sorriso fraco. Os olhos se encheram de lágrimas. Ricardo estava do lado de fora, vendo pela janela, e sentiu o peito se encher de gratidão. 3 dias depois, Dona Mariana já estava estubada, respirando sozinha, sentada na cama com a ajuda de travesseiros. Ainda fraca, mas consciente e lúcida. Gustavo estava ao lado dela. Ricardo entrou no quarto com um jaleco dobrado nas mãos. Dona Mariana, ele disse com voz suave, a senhora se lembra de mim? Ela olhou para ele, franzindo a testa levemente. O rosto dele era vagamente familiar. Mas... Desculpa, meu filho,
A minha memória não tá boa. Ricardo sorriu. Não tem problema. Deixa eu refrescar. Ele desdobrou o jaleco e mostrou para ela. A senhora costurou isso há 28 anos. Pro Ricardo Sampaio, um estudante de medicina que não tinha dinheiro para comprar roupa pro estágio. Dona Mariana arregalou os olhos. As mãos tremeram. Ricardo, o Ricardo do Jardim Primavera? Sou eu. Ela levou as mãos ao rosto incrédula. Meu Deus, você ficou tão grande, tão... Você é médico agora? Sou. E mais que isso, eu sou o diretor deste hospital. Ela começou a chorar. Eu não acredito. Você conseguiu. Ricardo se aproximou, ajoelhou-se ao lado da cama, segurou a mão dela. Eu consegui porque a senhora acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. A senhora me vestiu, me deu dignidade, me deu esperança. Gustavo ao lado não entendia nada. Mãe, do que vocês estão falando? Dona Mariana olhou para o filho. Eu fiz uns jalecos para ele há muitos anos. Eu não sabia que ele tinha virado. Isso tudo. Ricardo olhou para Gustavo. Sua mãe salvou minha vida, Gustavo, literalmente. E essa semana eu quase deixei a vida dela escapar. Mas eu juro por Deus que isso nunca mais vai acontecer. Nunca mais. Naquela tarde, Ricardo chamou o doutor Marcelo Furtado em seu gabinete. Marcelo entrou cabisbaixo. Nos últimos 3 dias, ele tinha ficado sabendo de tudo. A cirurgia, o estado crítico, a recuperação. E a revelação sobre quem era Dona Mariana. A culpa o devorava. Senta, Ricardo disse, a voz calma, mas firme. Marcelo sentou, não conseguia olhar nos olhos de Ricardo. Marcelo, eu passei os últimos dias pensando muito sobre o que aconteceu, e eu cheguei a algumas conclusões. Silêncio. Primeira conclusão. O sistema é uma merda. O SUS é sobrecarregado, falta médico, falta estrutura. Isso é verdade. Marcelo ergueu os olhos, surpreso. Segunda conclusão. Você não é um monstro. Você é um ser humano que foi desgastado pelo sistema, pela sobrecarga, pela falta de reconhecimento. Isso também é verdade. Marcelo sentiu um nó na garganta. Mas a terceira conclusão, Marcelo, é a mais importante. Nada disso justifica o que você fez. O silêncio voltou, pesado. Ricardo continuou. Você escolheu não olhar para ela. Você escolheu tratar ela como número. Você escolheu priorizar uma paciente de convênio com indigestão em vez de uma idosa com abdômen agudo. E essa escolha quase matou ela. Marcelo baixou a cabeça, as lágrimas começando a cair. Eu sei, e eu não tenho desculpa. Eu tô com vergonha. Eu não durmo desde aquele dia. Bom, porque você deve ter vergonha. Mas a vergonha sozinha não adianta nada, Marcelo. A pergunta é, o que você vai fazer com essa vergonha? Marcelo ergueu o rosto confuso. Como assim? Ricardo se inclinou para a frente. Você tem 2 escolhas. Primeira, você pede demissão, sai daqui, carrega essa culpa para o resto da vida e nunca mais olha para trás. Segunda, você fica, mas muda, radicalmente. Eu posso ficar? Pode, mas não do jeito que você estava. Você vai fazer o seguinte. A partir de hoje, todo plantão que você fizer aqui, você vai atender SUS e convênio com a mesma atenção, sem diferença. 0. E mais, você vai passar 2 horas por semana dando aula de humanização para os residentes. Você vai ensinar eles sobre o erro que você cometeu, para que eles não cometam o mesmo. Marcelo ficou em choque. Você quer que eu ensine sobre o meu erro? Quero, porque o melhor professor é aquele que já errou e aprendeu. E Marcelo, se você fizer isso, se você realmente mudar, você pode salvar centenas de vidas. Não só com sua técnica, mas com sua humanidade. Marcelo começou a chorar, agora sem controle. Eu não sei se mereço essa chance.
Ninguém merece nada, Marcelo. A gente só faz por merecer. Então vai lá e faz. 2 semanas depois, Dona Mariana recebeu alta hospitalar. Ela estava fraca, mas viva, sorridente, grata. Ricardo organizou uma pequena cerimônia na saída dela, algo que o hospital nunca tinha feito antes. Enfermeiros, técnicos, médicos, todos se reuniram na porta de saída para aplaudir. Gustavo empurrava a cadeira de rodas. Clarice estava ao lado, chorando de alegria. Quando passaram pela recepção, uma pessoa estava esperando. Dr. Marcelo. Ele se aproximou hesitante, os olhos vermelhos. Dona Mariana, eu preciso pedir desculpas. Eu falhei com a senhora. Eu não tenho palavras para expressar o quanto eu sinto muito. Dona Mariana olhou para ele. Não havia raiva nos olhos dela, apenas cansaço e sabedoria. Meu filho, ela disse com voz fraca, mas firme. Todo mundo erra. O importante é aprender. Você aprendeu? Marcelo acenou, as lágrimas escorrendo. Aprendi. Eu juro que aprendi. Então tá bom. Agora vai lá e usa esse aprendizado para cuidar melhor dos outros. Ela estendeu a mão. Marcelo segurou com as 2 mãos, apertou e sussurrou. Obrigado. 3 meses depois, o Hospital Municipal São Vicente implementou o Protocolo Mariana, uma série de novas diretrizes criadas por Ricardo. Nenhum paciente pode ficar mais de 30 minutos sem avaliação médica inicial, independentemente da classificação de risco. Pacientes acima de 70 anos têm prioridade automática para reavaliação a cada hora. Médicos plantonistas devem fazer rodízio obrigatório entre SUS e convênio. Todo caso de demora no atendimento é revisado pela diretoria semanalmente. O protocolo virou referência regional. Outros hospitais começaram a copiar. E Dr. Marcelo? Ele cumpriu sua promessa. Passou a dar aulas de humanização, contava sua própria história, sem poupar detalhes, sem se proteger. Eu quase matei uma paciente porque eu parei de ver ela como pessoa, ele dizia aos residentes. E isso pode acontecer com qualquer um de vocês. Não deixem. 6 meses depois, Dona Mariana estava completamente recuperada. Ela voltou a costurar. Não mais para vender, mas para fazer roupas para crianças carentes da igreja do bairro. Ricardo a visitava todo mês, levava flores, conversava, tomava café. Numa dessas visitas, ela perguntou, Ricardo, você acha que valeu a pena tudo o que você passou? Ele sorriu. Dona Mariana, a senhora salvou minha vida 2 vezes. A primeira, quando costurou aquele jaleco. A segunda, quando me lembrou por que eu virei médico. Ela segurou a mão dele. Eu só fiz o que tinha que ser feito, e você também. Mas eu quase não fiz. Mas fez, e isso é o que importa. Eles ficaram ali, em silêncio, tomando café, olhando pela janela para o jardim, onde as flores de ipê amarelo balançavam ao vento. E Dona Mariana pensou, a vida é estranha. Às vezes a gente planta sem saber o que vai colher. E às vezes a colheita volta para a gente quando a gente mais precisa. Se essa história tocou seu coração, se fez você pensar sobre como tratamos as pessoas invisíveis ao nosso redor, deixe seu comentário aqui embaixo. Você já foi ignorado em algum lugar? Ou já ignorou alguém sem perceber? Deixe seu like para que mais pessoas vejam essa história e se inscrevam no canal, porque aqui você vai encontrar histórias que emocionam, mas principalmente que nos lembram do que realmente importa: dignidade, respeito e humanidade. Compartilhe esse vídeo com alguém que trabalha na área da saúde, ou com alguém que precisa ser lembrado de que toda vida importa, independentemente do plano de saúde, da conta bancária ou da aparência. Porque no final, o que nos torna humanos não é o que temos, mas como tratamos aqueles que não têm nada a nos oferecer em troca. Até a próxima história. E lembre-se, trate todos como se fossem a pessoa mais importante do mundo.
porque para alguém eles são.